Os áudios da madrugada. Capítulo 1, 3h07. Quando o grupo Família Oliveira, sem brigas, vibrou às 3h07, Beatriz despertou não pela notificação, mas pelo silêncio súbito do ar-condicionado que falhou na mesma fração de minuto. O apartamento parecia conter a respiração junto dela. O telefone piscou no criado mudo, uma nova mensagem de áudio. A foto do grupo mostrava o bolo de aniversário da avó recortado ao meio, como um planeta dividido por uma falha geológica. Beatriz pressionou o play, o coração irregular no ouvido. Era a voz de Daniel, o genro impecável, professor de literatura, o homem que dava bom dia para os porteiros até nos feriados, dizendo com uma solenidade rouca, um seixo na traqueia, eu estive lá. Foi acidente. O áudio tinha 12 segundos. 13, se contasse o silêncio final. Depois, nada. A barra cinza voltou a ficar opaca. Mensagem indisponível. Alguém, ou o próprio emissor, apagou. Beatriz prendeu o cabelo com um elástico que não resistiu, estourando junto com a sua calma. Abriu a janela para tomar uma lufada do vento agridoce da madrugada e, por segundos, ouviu um ruído metálico distante, como o chocalho de um portão antigo que só existia na estrada de terra do sítio da família, um som que vinha da infância e não do seu bairro. Foi esse detalhe que a fez tremer mais do que a confissão. Por que Daniel não tinha carro naquela noite? Por que ninguém, oficialmente, estava no sítio desde o Natal do ano anterior, quando a avó prometera não voltar a pisar naquele chão que fala? Beatriz não respondeu no grupo. Ninguém respondeu. A bolha de conversa ficou parada como um corpo numa banheira. Mas o visto por último começou a pipocar. 3h07, Júlia, 3h08, Dona Célia, 3h09, Paulo. O telefone tocou. Júlia, a irmã. Você ouviu? Ela disse antes de Beatriz completar o alô. Sumiu. Eu baixei, mas sumiu, Beatriz respondeu, já abrindo o app de arquivos temporários. Eu escutei outra coisa, Bia, Júlia falou mais baixo, ao fundo. Beatriz interrompeu, o portão do sítio. Você também ouviu? A irmã se assustou. O mesmo chiado. A gente precisa ir lá. Beatriz não disse agora, mas calçou o tênis e pegou a mochila onde guardava um gravador de jornalismo, herança de um estágio que não vingou e de uma curiosidade que nunca sossegou. Antes de sair, passou pela sala. A mãe, Dona Célia, estava sentada no sofá com as mãos na bolsa, como quem segurasse um cachorro invisível para não deixá-lo escapar. Não ouse, ela disse, sem olhar. Você estava acordada, Beatriz comentou. Eu sempre estou, a mãe devolveu. O que você sabe? Que vocês duas vão ao sítio. E que não deveriam. Por quê? Porque a noite guarda segredos que de manhã pedem sangue. Beatriz respirou fundo. Mãe, o Daniel confessou que esteve lá. Ele disse que foi acidente, Célia pronunciou a palavra como quem prova um veneno. E acidentes também são acordos com o escuro. Mãe, do que a senhora está falando? Do que a família nunca abriu. Do que trancamos no armário do caseiro quando vocês eram pequenas. O armário com o cadeado azul? Beatriz se ouviu com voz de menina. O armário dos áudios. Dos áudios? A memória pareceu inclinar o corredor. Seu avô tinha uma mania, Célia explicou. Ligava o gravador toda noite e deixava em pontos da casa. Dizia que a madrugada devolve aos vivos o que os vivos escondem dos vivos. E por quê? Porque uma noite captou mais do que devia. E nós combinamos que ninguém ouviria outra vez. Mas o Daniel é filho de quem ouve. A senhora está dizendo que ele sabe do armário. E se esteve no sítio,
foi atrás da mesma coisa que vocês. Só que não há nada mais perigoso do que ouvir um morto que ainda respira. O pai, Paulo, saiu do quarto com a camisa abotoada como se fosse trabalhar. Eu vou com vocês, disse, evitando o olhar da esposa. E você, Célia, liga para sua mãe. Se alguém tiver que estar lá quando o sol nascer, é ela. A estrada densa se abriu como uma fita preta sob os faróis. Júlia esperava no posto da saída da cidade, os braços cruzados, o cabelo preso num coque de emergência. Eu puxei os metadados, ela disse assim que entrou no carro. Do quê? Do áudio. Não do WhatsApp, ela sorriu, involuntariamente vaidosa, mas do arquivo temporário. Conseguimos um fragmento. E? Foi gravado às 2h51, num aparelho que não é o do Daniel. O modelo consta como S12 Pro, que ele não tem. E a localização? Metadados de WhatsApp não trazem isso, a menos que, Júlia deixou o suspense. A menos que alguém acesse o backup local. E você acessou? Beatriz insistiu. Eu recuperei um pacote. Não é todo. Mas tem trechos. E barulhos. Beatriz olhou pelo retrovisor e viu no banco de trás a sombra do pai concordando em silêncio, como se tivesse acabado de reconhecer uma letra antiga numa lousa molhada. A estrada de terra, ele disse, começa em 15 minutos. Mas a gente vai parar antes, no primeiro mataburro. Por quê? Porque foi ali que o portão rangeu, Paulo respondeu, e a convicção estava na voz acostumada a consertar coisas que nunca consertam de verdade. O sítio, quando surgiu, não pareceu o mesmo lugar do Natal. Pareceu um cenário que outra família já usou e deixou marcas de passagem. O portão chiou, obediente à memória de Beatriz, e o cheiro de capim molhado trouxe a dor de cabeça específica dos domingos longos. A casa grande estava escura e, ainda assim, acesa de presenças, móveis ligeiramente deslocados, um pano úmido esquecido na mesa, a TV com um pontinho vermelho teimoso. Ele esteve aqui, Júlia sussurrou, quase com reverência. Ou alguém que tem as mesmas chaves. Nós, Paulo disse, e sacou o molho antigo. Eu nunca dei cópia. O que a gente procura? Beatriz perguntou, embora já soubesse. O armário do caseiro, Célia respondeu, aparecendo na porta como um fantasma que não se anuncia. Ela veio com a avó, Dona Matilde, cuja bengala era mais decisiva que o próprio corpo. Vocês não vão sozinhos, disse a velha. Eu virei a última chave desse armário com estas mãos. Se ele for aberto, serei eu a primeira a ouvir. E o Daniel? Beatriz se apressou. Onde ele está? Em algum lugar entre a culpa e a coragem, a avó respondeu. Os homens param nesse recuo. O armário ficava na antiga casa do caseiro, uma construção de 2 peças ao lado do galinheiro vazio. O cadeado azul parecia novo, como se comprasse sua juventude. Dona Matilde abriu a bolsa e retirou uma pequena caixa de fósforos. Dentro, uma chave. Seu avô tinha medos, ela disse. E dá para entender quem ama e tem medo. Mas alguns medos criam monstros. O que tem aí? Beatriz sussurrou. Fitas. Fitas cassete, gravadores, diários que respiram no escuro. E por que esconder? Por que uma fita ouviu uma coisa que não devia ter voz? A chave girou. O armário abriu-se em um hálito frio, de papel e tempo. Fileiras de fitas catalogadas com capricho, datas, horários, cômodos. Sala 1h15. Varanda 2h40. Cozinha 3h07. Júlia avançou como quem reencontra um mapa. 3h07, ela disse. Sempre essa hora.
Sempre não, a avó corrigiu. Quase sempre. Beatriz pegou uma fita com a etiqueta cocheira 2h50, 3h10. Vamos ouvir aqui, ela sugeriu. Não, a avó foi categórica. Quem ouve, mexe no ar. Vamos para casa. O toca-fitas antigo ainda funcionava. Quando o botão foi apertado, um ruído de fundo ocupou a sala como neblina. Passos. Alguém respirando. Um objeto metálico arrastado. E então uma voz, não do Daniel, não de ninguém que reconhecessem plenamente, mas familiar como uma tosse de parente. Se alguém ouvir isso, apague a luz. Eu estive lá. Foi acidente. Beatriz e Júlia trocaram um olhar que não combinava com a madrugada nem com o parentesco, combinava com uma notícia ruim lida em voz alta. Esse timbre, Paulo começou. É do Daniel? Não só, Célia cortou. Tem outra voz junto, sobreposta, despida de boca. Um coro, a avó murmurou, de ecos. Isso aqui foi gravado há anos, Júlia observou, apontando a data, 1999. E a mensagem de hoje repete a mesma frase, com o mesmo render de portão. Alguém está replicando, Beatriz sussurrou, o áudio da noite. Ou a noite replicou o que ouviu de nós, a avó respondeu, com uma ironia de quem já viu fios se morderem. De repente, um farol cortou a janela. Um carro subiu a entrada de Pedrinhas e parou. Beatriz correu até a cortina. Daniel desceu do veículo como um réu obediente. Ele tinha a camisa manchada de terra e os olhos inflamados de quem atravessou um deserto interno. Entrou sem bater. Eu estive lá, disse de novo, desta vez com a boca visível. Foi acidente. Lá onde? Paulo segurou o braço dele, firme, mas ainda de pai. Na ponte do rio, Daniel respondeu. E não fui só eu. Beatriz sentiu a realidade dar um clique como fita engolida. Quem estava com você? A sua mãe, ele disse, olhando para Júlia. E a sua mãe, apontou Beatriz. E a sua também, encarou Paulo. Nós três. 3 mães. 3 mulheres. Daniel, Célia fechou os olhos. Não. Eu não aguento mais ouvir a madrugada falar por nós, ele disse. A fita grava, a fita repete, e eu, por que você tinha outro celular? Júlia atirou. O áudio não foi enviado do seu aparelho. Porque o meu estava, Daniel respirou, dentro do forno, no modo avião. Por quê? Porque alguém me ensinou que, para a noite te ouvir, você precisa calar o mundo. A avó tocou a bengala no piso, como uma batuta. Chega de música velada. Ela se ergueu mais do que a coluna permitia. Esta casa deve ouvir de boca viva. Ouvir o quê? Beatriz insistiu, já sem paciência para enigmas. A avó encarou as 3 mulheres, Célia, sua nora, Marta, mãe de Júlia, que acabará de chegar com o casaco aberto, e Lídia, mãe de Daniel, no batente, ofegante. Que nós deixamos alguém naquela ponte, disse, sem ornamentos. E que a madrugada, desde então, tenta repetir a queda para ver se finalmente entendemos o barulho. Um silêncio pesado como uma mala sem rodinhas tomou o cômodo. Beatriz sentiu o ângulo do mundo mudar. Quem? Ela perguntou, a palavra tão simples, tão necessária. O filho do caseiro, Célia respondeu, e o nome veio com uma lâmina, Natan. Foi acidente, Marta acrescentou, sem conseguir sustentar a frase. Mas foi. E por que o Daniel? Júlia quis saber. Por que a voz dele? Porque alguém precisava dizer antes de nós, Lídia respondeu. E o eco atropelou o filho. O que o áudio quer? Beatriz questionou,
sabendo que soava infantil crer que um objeto quisesse algo. A avó sorriu de lado. A noite quer justiça, disse. E justiça, às vezes, é só a verdade dita na hora certa. E qual é a verdade? Que ninguém foi empurrado, Daniel falou, enxugando a testa, mas ninguém puxou de volta. E vocês nos deixaram crescer numa casa que fala, Beatriz acusou, as mãos tremendo. Crescemos ouvindo uma queda que não era nossa. Célia levou a mão ao rosto e, pela primeira vez, chorou sem plateia. Eu queria proteger vocês, disse. Protegemos com paredes, nunca com silêncio. O gravador chiou no móvel, e a fita pulou um segundo. Ao fundo, o portão rangeu outra vez, mas agora o som vinha de dentro da sala, como se o ferro roçasse a espinha dos presentes. A madrugada, pontual, se aproximava das 3h07. A ponte, Beatriz disse. Agora. A avó assentiu. Levem um gravador. Se a noite pede voz, daremos a nossa. Saíram todos, menos Lídia, que hesitou ao tocar a maçaneta. Eu ouvi a fita na semana passada, confessou. E liguei para o Daniel à 1h. Por isso o áudio começou, Júlia deduziu. Porque alguém acendeu a lâmpada do armário. A fita tem fome, Lídia disse, triste. Não alimentem sem propósito. A ponte do rio era uma cicatriz de cimento sobre uma água lenta, escura, sem lua. Quando se aproximaram, Beatriz teve a impressão de que a noite se abaixava para ouvir, como uma cabeça inclinada no confessionário. Daniel parou no meio e colocou o celular no chão, como um altar de vidro. Fala, a avó disse às mulheres. Fala quem viu. Fala quem calou. Célia respirou. Nós três estávamos voltando do forró do povoado, começou. Natan vinha na bicicleta, bêbado de sol e de falta, Marta continuou. Ele pediu carona, Lídia completou. O banco estava cheio, ele segurou na traseira. Na curva, a bicicleta balançou. Ele soltou, Célia disse. Nós olhamos. E não paramos, Marta finalizou, a voz trêmula. Por medo. E porque Natan era um problema que a casa resolveria, Lídia admitiu, enojada pelo próprio raciocínio. A casa nunca resolve, a avó cortou. A casa repete. E o Daniel? Beatriz perguntou, com dureza. Eu ouvi essa história aos 15, ele disse. Ouvi mal, pelas frestas. E resolvi cobrir o buraco com o tapete da palavra acidente. Você gravou o áudio? Júlia insistiu. Eu reproduzi. Ele apontou para o escuro. A frase que vocês não dizem. Para forçar uma resposta, Beatriz concluiu. Para forçar um julgamento. Para forçar o luto, Daniel corrigiu. Do outro lado da ponte, um vulto apareceu. Não era ameaça, mas presença. Um homem entre 30 e 40, barba por fazer, uma jaqueta emprestada de outro tempo. Vocês vieram, disse. O coração de Beatriz deu um pulo estranho. Não porque era Natan, impossível, mas porque era o filho dele, parecido com uma fotografia que ela lembrava da parede do caseiro. Eu sou Jonas, anunciou. E a madrugada me contou que hoje alguém ia falar. Como você, Beatriz começou. O portão rende até no meu sonho, ele respondeu. E a fita toca sem aparelho. Minha mãe morreu pedindo uma frase que vocês guardaram. Foi acidente, Célia disse, como quem devolve um objeto roubado. E foi covardia, Jonas completou, sem elevar o tom. Agora digam o que vão fazer com a parte da frase que falta. Ninguém tinha uma resposta pronta. A água, sob a ponte, parecia ter fechado sobre a questão anos atrás e agora reabria a ferida.
Amanhã, a avó disse, a polícia, a justiça, as desculpas, o que couber. E hoje? Jonas insistiu. Hoje a gente devolve a voz ao lugar, Beatriz respondeu, pegando o gravador e apertando o REC, hoje a gente grava por cima. Não por cima, Jonas corrigiu, firme. Ao lado. O que aconteceu não precisa ser apagado. Precisa ser dito. Beatriz assentiu. E, como se pontuasse a sentença, às 3h07, o portão do sítio, distante, rangeu de novo, mas dessa vez soou como um acorde que finalmente encontrava a sua resolução. Capítulo 2 – O armário dos ecos. A casa amanheceu com os olhos abertos e a garganta seca. Quem dormiu, dormiu por cansaço, não por paz. Beatriz não. Ficou na cozinha, garantindo que o café borbulhasse como um rito, enquanto no cômodo ao lado o gravador repousava sobre uma toalha de renda. Ela decidiu que aquele dia teria uma ordem. Primeiro, abrir todo o armário do caseiro e catalogar o que a madrugada andava lhes dizendo. Depois, procurar no povoado quem lembrasse de Natan sem a lente da culpa. Por fim, pensar o que fazer com Jonas. A avó a acompanhou, silenciosa, com a presença que apaziguava e incitava ao mesmo tempo. Você sempre soube das fitas? Beatriz perguntou. Desde o dia em que o seu avô decidiu que a noite era mais confiável do que as pessoas, Matilde respondeu. Ele acreditava que a casa era um confessionário que dispensava padres. E quem ouvia? Eu, a velha admitiu. Eu ouvia e decidia o que não destruiria vocês. E decidiu que esconder era melhor que educar, Beatriz devolveu, com cuidado. Eu decidi que o tempo precisava amadurecer certas verdades. O tempo não amadurece, vó. O tempo azeda, se a gente deixa no armário. A velha sorriu de canto. É por isso que eu te chamei. Eu? Você tem o gesto de quem abre janelas. O armário revelou-se um arquivo de fantasmas domésticos, confissões miúdas, a quebra do vaso japonês atribuída ao gato de vizinha, o dinheiro tirado da gaveta para pagar um remédio e nunca devolvido, o beijo dado por alguém no lugar errado, na hora certa. Mas, entre as trivialidades que desenham famílias, havia um fio consistente, quedas narradas, rangidos de portão, frases interrompidas às 3h07. Como se a casa, naquele minuto exato, experimentasse um curto-circuito de memória. Aqui, Júlia apontou, chegando com um computador. Encontrei um padrão. As gravações entre 2h45 e 3h15, nas noites de sábado, têm um pico de frequência específico na mesma faixa que o ranger do portão. E o que isso quer dizer? Beatriz perguntou, embora soubesse que não era apenas engenharia de som. Que o som reverbera nos mesmos materiais. Júlia tocou a madeira do batente. Nessa casa, o ferro fala, o cimento responde. E nós ecoamos, Beatriz completou. O Daniel, Paulo entrou, foi até a polícia. Agora? Beatriz assustou-se. Foi dizer que tem algo para relatar. E vocês? Perguntou Célia, surgindo menos amassada pelo remorso, mas ainda com os olhos profundamente vermelhos. Eu posso ir, Beatriz disse, mas antes quero falar com a Sônia, a mãe de Jonas. Ela está morta, Célia lembrou. Eu sei, Beatriz respondeu. Vou falar com quem ouviu por ela. O povoado recebeu a família com uma indiferença que só a pobreza sabe performar, uma curiosidade contida, um peso nos olhares que é menos julgamento e mais inventário. Na mercearia, Beatriz perguntou pelo casebre de Sônia e foi apontada por um menino que carregava água num balde. O casebre era uma folha de madeira prestes a se desfazer. Jonas estava sentado no degrau, como se precisasse guardar uma ausência. Eu sabia que vocês viriam, disse sem ataque.
Eu trouxe café, Beatriz ofereceu, como se um gesto pudesse furar o muro de décadas. Ele aceitou com um aceno curto. Meu pai morreu na beira do rio sem nunca dizer minha culpa, Jonas contou. Minha mãe dizia que a água limpa algumas coisas, mas não leva ferrugem. E eu cresci ouvindo as histórias que a madrugada espalhava. Por que não bateu a nossa porta? Beatriz se arriscou. Porque a porta sempre foi do lado de dentro, ele disse, olhando por cima do ombro dela, na direção do sítio. Vocês se trancaram tão bem que só dava para entrar pelo som. Nós vamos reparar, Beatriz disse, consciente do risco da promessa. Reparar como? Jonas perguntou, sem agressividade. Dinheiro compra telha, não compra luto. Começa com a verdade pública, Beatriz sugeriu. E com um pedido de perdão que não seja um documento. E termina onde? Ele insistiu. Talvez não termine, ela respondeu. Talvez a gente aprenda a viver com uma ponte que não olha mais para baixo. Jonas olhou para a xícara como se ali houvesse um mapa. A minha mãe guardava uma coisa, disse, levantando-se. Não é fita. É carta. Voltou com um envelope amarelado. Dentro, um papel com a caligrafia trêmula de Sônia, para quem vier depois das 3. A carta dizia pouco e dizia tudo. Eu vi o farol, eu vi a bicicleta, eu não vi o freio. Eu vi as costas das mulheres. Eu vi a água guardar. Eu vi a casa não dormir. Eu vi o meu filho continuar a cair. Beatriz sentiu uma lâmina reta atravessar a coluna. Posso, não, Jonas disse, guardando. Eu li. Vocês sabem. Não precisa de prova de papel, precisa de gesto. Venha com a gente, Beatriz pediu. Hoje à noite. Ouvimos juntos. Damos a cara. O rapaz considerou, mastigando a escolha. Eu vou, decidiu. Mas não para ouvir vocês pedirem desculpa. Para ouvir o que a casa tem a dizer quando vocês finalmente param de sussurrar. Na volta, Beatriz encontrou Daniel na varanda. Ele havia ligado para alguém e falava baixo, mas com a intensidade de quem queima um segredo. Eu resolvi falar com o diretor, disse quando a viu. Da escola? Da escola. Por quê? Porque eu quero minha vida de volta antes que ela seja uma extensão da ponte. E o que ele tem a ver? Beatriz começou, até ouvir ao fundo, no gravador esquecido no armário aberto, um ruído que ela já não distinguia se vinha da fita ou do coração. Um pigarro, uma marcha de carro, então uma voz muito jovem, não deles, dizendo: Eu não sei nadar. Júlia entrou correndo. Essa fita não estava marcada, ela disse, os olhos arregalados. É de 1999. A noite em que, Célia completou, balançando. Não, Júlia opondo, essa voz é do Natan criança. Como? Beatriz agarrou a beira da mesa para não ir ao chão. Não faz sentido, Paulo protestou. O Natan tinha 20 e poucos. Às vezes, a noite não grava o que houve. Grava o que faltou, a avó filosofou, com aquele pragmatismo que beira a bruxaria. E o que faltou? Que alguém gritasse eu te puxo. Isso não existe, Célia sussurrou, implorando pela lógica. Existe o que sustenta, Matilde encerrou. E se não for verdade literal, que seja uma verdade útil. À noite, Jonas voltou, como prometido. Trouxe consigo o silêncio de quem carrega um candelabro apagado e espera por uma luz que não é sua. As 3 mulheres se acomodaram em roda. Beatriz ligou o gravador. Hoje, disse, a fita escuta a gente. E começou a falar de si, e de Júlia, e de Célia, não para se absolver, mas para dar contorno ao buraco. Não havia adjetivos heróicos.
Havia frases como pedras, eu vi e não socorri, eu temi e abandonei, eu calo desde então. Ao fim, o ponteiro encontrou as 3h07. O portão rangeu. E, desta vez, depois do chiado, o que se ouviu foi um som físico, incontestável, passos em madeira na varanda, como se alguém recém-chegado esperasse o convite. Jonas se ergueu, o rosto branco. Quem? A avó levantou a mão, pedindo silêncio, e foi até a porta. Abriu. Ninguém. Apenas o perfume de terra molhada e uma sombra retangular no chão, a marca de um tapete movido. O que é isso? Beatriz perguntou, a pele convertida em ouvido. A avó sorriu com ternura antiga. O armário dos ecos, disse. Ele não é só de fitas. Ele guarda lugares. Capítulo 3, Lugares que se lembram. Na manhã seguinte, o pedreiro do povoado olhou a marca no chão e disse uma frase que ficaria gravada: o piso também tem memória. Explicou, com palavras que faziam sentido mesmo antes da ciência justificá-las, que as tábuas cederam por repetição, gente indo até ali, parando exatamente ali, entre duas vigas. Alguém ficava aqui, à noite, concluiu. Alguém vinha. O caseiro? Paulo Supos. Ou o Natan. Ou o seu avô, Matilde devolveu. Ele ouvia as fitas ouvirem. A hipótese acendeu outra. E se o avô tivesse registrado mais do que deixou? Um caderno? Um índice? Beatriz revirou a escrivaninha de carvalho que, segundo a mãe, ninguém abria, porque pesa. Pesou e abriu. Entre recibos de adubo e cartas de cobrança, encontrou um bloco pautado. Relatório das madrugadas, escrevia no topo, com a data, 15 de fevereiro de 1999. Em páginas subsequentes, anotações pontuais, 2h49, farol, 2h52, canção interrompida, 2h59, bicicleta, 3h07, queda. A precisão fez os pelos do braço de Beatriz se erguerem como antenas. No rodapé, em letra menor, uma pergunta: e se a casa nos cobrar um dia? Beatriz sentiu que aquela pergunta chegará, com juros. Levou o bloco para a sala. Célia o leu com a dignidade de quem aceita uma carta de intimação. O seu pai sabia, disse para Matilde. Sabia mais do que nos disse. Ele me entregou a chave e pediu que eu apagasse, a avó confessou. Eu apaguei quase tudo. Quase? Júlia arqueou a sobrancelha. Guardei as coisas que parecem por fora, a velha explicou. Os sons que um juiz chamaria de vento. E guardou também um mapa do vento, Beatriz apontou. Aqui. A linha das 3h07. Por que 3h07? Daniel perguntou, voltando com o rosto cerrado de quem passou horas na delegacia. É o minuto em que o corpo cai na água, Jonas disse, sem hesitar. Minha mãe sempre acordava nesse minuto. Por quê? Porque o relógio dela travou nessa hora na noite da queda, ele respondeu. Desde então, toda noite, no mesmo minuto, o relógio parava e recomeçava. Beatriz respirou mais fundo, como quem mergulha, eu quero ouvir a ponte de novo hoje. Não por superstição. Por topografia sonora. Você fala como seu avô, Matilde sorriu. Ouça, então. À tarde, foram à ponte com um técnico de som do povoado, que veio atraído pelo enigma e pela promessa de um pagamento. Ele instalou 2 microfones em extremidades distintas, um gravador digital e um analógico, porque às vezes é na fita que o capeta gosta de morar, brincou sem graça. O que vocês querem provar? Perguntou. Não queremos provar, Beatriz respondeu. Queremos ouvir com nitidez. E se ouvirem demais? Ele provocou.
A gente devolve o excesso para a água, Júlia respondeu, e o técnico puxou o boné, achando melhor não aprofundar a metáfora. À noite, às 3h07, o portão rangeu mesmo à distância, como se a topografia carregasse o som em valas invisíveis. A água, abaixo, teve um sobressalto mínimo, como se engolisse uma bolha de ar velha. E, no fone, Beatriz ouviu outra coisa, uma palavra cortada, talvez um nome. Natan, ela completou, involuntária. Ou não, Daniel ponderou. Ou nada, Jonas sugeriu. Ou nasce, Matilde poeticou. Ou navio, o técnico de som riu, tentando desarmar a solenidade. Ao rebobinar a fita analógica, o técnico franziu o senho. Tem algo aqui, disse. Uma interferência que não vem do ambiente. O quê? Um som gravado por cima de outro. Isso é possível? Júlia perguntou. Na fita, sim. Às vezes, um gravador velho capta o fantasma de uma gravação anterior. De quando? Beatriz se inclinou. Não sei. Mas é uma voz de mulher dizendo, ele aproximou o ouvido. Não para. Não para o quê? Jonas perguntou, gelado. Pode ser não para o carro, Célia murmurou, como quem lembra um hábito de sobrevivência. Pode ser não parar de seguir. Pode ser meu, Marta disse, surpreendendo a todos. Eu gritei isso. Quando? Na noite da queda. Para quem? Para mim. E por que a fita teria registrado agora? Porque o som antigo resolveu atravessar, o técnico chutou. Ou porque alguém falou hoje de novo, Júlia contrapôs. Eu falei hoje, Marta admitiu. No carro. Eu repito para mim quando fico perto dessa ponte. Danos colaterais de culpa. A técnica rudimentar dava à cena uma densidade que a linguagem jurídica não alcançaria. De volta à casa, a família se sentou em roda, e Beatriz percebeu que aquele formato, corpo com corpo, olhos no fogo que não existia, era o único em que a verdade andava sem tropeçar. Amanhã, Daniel disse, eu volto à delegacia com vocês. Eu vou junto, Jonas decidiu. Não para vigiar. Para estar. A avó concordou. A presença é uma forma de reparo. E a ausência, Beatriz completou, foi a nossa forma de crime. E o áudio? Júlia perguntou, olhando o gravador como quem encara um animal. O áudio vai continuar, Matilde respondeu. O que muda somos nós. Capítulo 4, o que cabe no perdão. No fórum da cidade, o delegado ergueu as sobrancelhas ao ver a comitiva, 3 mulheres, um homem jovem, um professor macilento, uma senhora com bengala que falava como rainha. Paula, a escrivã, apertou os lábios numa linha de profissionalidade. Um boletim de ocorrência? O delegado perguntou. Não, Célia disse. Um relato. O senhor está reabrindo um caso, Paula ponderou. Que caso? Jonas perguntou, seco. O caso que nunca foi aberto, o delegado respondeu, tomando uma caneta que parecia mais pesada do que o instrumento exigia. O que se seguiu não foi um desfile heróico. Foi um inventário. Datas, horários, a sequência exata da noite do forró, os ensinamentos de fuga que as mulheres aprenderam sem professor. O delegado, que deveria estar acostumado, emudecia ao ouvir o termo acidente acompanhado de não paramos. E por que agora? Ele perguntou, burocraticamente humano. Porque a casa falou, Beatriz soltou antes que alguém a censurasse. O homem sorriu com respeito ao absurdo. E o que ela disse? Que a verdade, quando é carregada por fitas e portas e varandas, pesa demais e começa a render, Daniel articulou, funcionando como intérprete.
O senhor pode sorrir, Matilde advertiu, mas nós não viemos pedir poesia. Viemos pedir que o Estado nos ajude a devolver o nome de um morto ao lugar certo, não nos boatos, não na violência muda, mas no livro. Paula, a escrivã, levantou os olhos do teclado. E o rapaz? Apontou Jonas. O que ele quer? Jonas engoliu uma língua de nervo. Eu quero que meu pai pare de cair todo dia às 3h07, disse. E quero que, se tiver que cair, caia de volta para a água que é dele, não para a garganta de vocês. O delegado pigarreou. Eu posso registrar o relato, instaurar um procedimento, colher depoimentos. Ele pesou a palavra instaurar como quem abre uma valise antiga. Mas, sempre há um mais, Beatriz se adiantou. O tempo, ele respondeu. É muito. A ação penal, a justiça de vocês deixa buracos, Matilde cortou. A nossa também. Talvez hoje possamos cobrir alguns com a mesma massa. O delegado respirou. Eu vou ouvir as 3 senhoras como testemunhas confessas, disse, optando pela graça possível. E pedir uma perícia rudimentar na ponte. E as fitas? Júlia perguntou. O senhor quer ouvir? Quero, ele admitiu, por dever e por curiosidade. Cuidado com a curiosidade, a avó sorriu. Ela muda o ouvido. No carro, de volta, Célia chorou sem barulhos. Marta segurou a mão dela com a coragem desajeitada de quem tocava pela primeira vez a pele de um erro. Lídia, que sempre preferira as palavras alinhadas, deixou-as caírem como dominós. Nós compusemos uma música feia, disse. E queremos que alguém toque outra. Não é assim, Jonas falou do banco de trás. Vocês tocaram uma música feia. Agora tem que tocá-la inteira, até o fim, sem pular nenhum trecho. Só depois podem aprender outra. Você perdoa? Célia arriscou. Eu não sou juiz, ele respondeu. E nem o perdão é um papel que a gente assina e guarda na gaveta. Ele acontece em pequenas vezes. O que seria uma pequena vez? Marta pediu. Quando vocês passarem por mim no povoado e não abaixarem os olhos. Quando meu filho nascer e vocês disserem o nome dele sem engolir sílabas. Quando, no Natal, vocês me convidarem e não parecer um teatro. Coisas assim. E se você não quiser? Lídia testou. Eu vou querer, ele respondeu, se vocês fizerem antes de eu pedir. À noite, Júlia trouxe uma ideia que parecia maluquice, justamente por isso, talvez prestasse serviço. Vamos fazer uma escuta pública, propôs. Abrir o sítio. Deixar o povoado ouvir. Júlia, Célia alarmou-se. Você quer transformar nossa vergonha em espetáculo? Não, a irmã contrapôs. Quero tirar a vergonha do armário e deixá-la na sala, onde todo mundo vê e ela deixa de crescer. E se rirem? Lídia temeu. Rir também é uma forma de desfazer feitiços, Matilde opinou. E se vaiaram? Daniel dobrou a pergunta. Vaias também são previsíveis. E se acreditarem que somos monstros? Marta expôs o terror essencial. Aí a gente aprende a viver olhando no espelho sem querer quebrá-lo, Beatriz encerrou. A escuta pública, marcada para a noite seguinte, lotou o terreiro do sítio. Não houve convite formal, as coisas no interior viajam pela corrente elétrica da fofoca mais rápido que aplicativos. Um microfone simples, ligado a um par de caixas, cadeiras de plástico, mesas com café e bolo. Um palco improvisado de sinceridade. Beatriz, que jamais se imaginou oradora, subiu num caixote e disse o mínimo, nós temos algo para dizer. E disse. Sem adorno, sem liturgia. As 3 mulheres assumiram suas frases.
Jonas assumiu a dor. Daniel explicou o áudio. A avó costurou a dignidade. Quando ligaram a fita, às 3h07, o portão rangeu como sempre, mas, diferente de sempre, o ranger foi sucedido por um coro de respirações que já não eram de culpa, eram de gente. O povoado inteiro respirou junto. E, depois do ruído, ouviu-se uma coisa nova, um estalo curto, como o de uma corda que arrebenta, e uma sequência de passos na varanda que, agora, não parou na marca. Foi adiante. Alguém, algo, atravessou a porta. Uma mulher, da plateia, chorou. Era isso, disse. Era só gente junto. Não é só, Jonas corrigiu, mas sorriu. É o começo. No dia seguinte, a notícia correu como corre tudo que merece e não merece. Família rica confessa crime em festa. Sítio assombrado abre as portas. Áudio maldito faz ponte falar. Beatriz recebeu mensagens de desconhecidos, de repórteres, de oportunistas. Recusou todas. Abriu apenas uma voz, gravada num celular precário, dizendo: meu irmão caiu do telhado e ninguém me ajuda a lembrar sem culpa. Ela entendeu. Os áudios são trilhas, às vezes. E a família não era protagonista numa novela, era mais uma casa que fala. O delegado convocou todos para a formalização do procedimento. A perita da ponte, uma mulher de capacete e calma, afirmou o óbvio: não há como provar agora. Há como reconhecer. Reconhecer virou o verbo das semanas seguintes. Reconhecer a dívida, a dor, o privilégio, a repetição. No calendário, um círculo vermelho em volta de uma missa encomendada por Matilde, não por superstição, mas por sociologia. As pessoas precisam de um rito para enterrar o que não tem corpo, ela dizia. Jonas apareceu à missa e ficou no último banco. À saída, Célia se aproximou. Ele vai chamar-se Natan, disse, de súbito. O seu neto? Jonas arregalou os olhos. O meu arrependimento, ela respondeu, usando outra palavra, promessa. Se ele vier, se vier um dia, eu vou chamar de Natan. Ele vai gostar, Jonas disse, e, pela primeira vez, permitiu-se abraçar uma senhora que, semanas atrás, representava o ferro da ponte. O abraço foi curto. Não para. Não precisa. Capítulo 5. Depois das 3h07. Os áudios da madrugada continuaram. A diferença é que, agora, tinham endereço de retorno. Quando o portão rangia, Beatriz já não pulava da cama assustada, levantava com a firmeza de quem atende um telefone importante. Às vezes, era apenas vento e a madeira gemendo como gente velha, às vezes, uma frase surgia do nada, como recado postado no quadro de avisos da casa. Não empurre, disse uma noite. Se olhar, puxe, disse outra. Ela passou a anotar num caderno de capa azul, com data, clima, humores. A ciência da família. Um dia, encontrou na cidade uma moça que assistira à escuta pública e trouxe um presente, um Walkman cor-de-rosa. Para você gravar por cima do que quer que tente falar mais alto, a moça sorriu. A sua voz me ajudou a lembrar sem tropeçar. Beatriz entendeu, com uma gratidão sem plateia, que a história tinha sumido do campo da vergonha para entrar no da utilidade. Daniel, por sua vez, voltou à escola e deu, para a turma do 3º ano, uma aula que começava com Machado de Assis e terminava na ponte. Falou de narradores não confiáveis, de repetição, de ecos. Alguns alunos choraram, outros riram, outros fizeram piada como fazem os vivos quando a morte se aproxima de pantufas. Ele, que quase se desfizera na engrenagem da culpa, encontrou na exposição um abrigo. O mundo, afinal, podia ser menos severo do que a madrugada. Júlia lançou um projeto na internet, Cartografia dos Ecos.
Convidou pessoas a mandarem áudios anônimos de seus portões que rangem, suas frases não ditas. Recebeu centenas. Alguns eram apenas rangidos mesmo, outros, confissões que a justiça não compreenderia e o ouvido humano precisava apenas escutar e deixar passar. Ela deixou claro, não era exorcismo, nem literatura, nem tribunal. Era uma cartografia, um mapa do que vibrava entre os ossos e as casas. Jonas, cauteloso, topou ser o entrevistado de estreia, não para contar a desgraça, mas para narrar o depois. O que acontece depois que uma família diz nós erramos? Perguntou Júlia, microfone na mão, carro parado na sombra de um oitizeiro. Depois, ele disse, o barulho muda de lugar. Como assim? A culpa para de morar na garganta e passa a morar na história. Você fala dela. Ela vira passado, explicou, sem academias, mas o respeito fica no presente. E a justiça? Às vezes, não existe. E o perdão? Às vezes, acontece nos lugares menos dignos, no mercado, quando não disputamos o último pão, na festa junina, quando dançamos quadrilha e ninguém pisa no meu pé de propósito. Coisas assim. E a madrugada? Ela segue. É relógio. O delegado encerrou o procedimento com um parecer que ocupava 2 páginas e meia e não deixava ninguém plenamente satisfeito. Decurso temporal impossibilita ação penal. Recomenda-se reparação simbólica e civil. Reparação simbólica virou uma expressão útil e torta. Transformaram o antigo quarto do caseiro num memorial simples, um banco, um rádio velho, um texto na parede escrito por Beatriz com a concisão de quem sabe que, se escrever demais, vira romance. Aqui ouvimos o que não dissemos. 3h07 é um minuto como outro qualquer. O que o torna outro é o que fazemos com ele. No dia da inauguração, o portão rangia não por lenda, mas por gente entrando para ver. Dona Matilde, que liderara o exército de velhos gestos com sabedoria afiada, cortou a fita simbólica com uma tesoura de costura. A casa não precisa mais falar sozinha, disse. Agora a nossa fala a acompanha. E, em casa, quando todos dormiam, Beatriz ouviu um áudio que não estava no gravador. Estava na cabeça dela, mas soava como alguém que fala ao pé do ouvido na infância. Eu não sei nadar. Antes de se assustar, ela respondeu em voz baixa, com a autoridade mansa que as mulheres aprendem nos dias difíceis, eu te puxo. Não houve vento, nem portão. Houve apenas um corpo interno que parou de cair. Na semana seguinte, Jonas apareceu com uma novidade que não coube no grupo Família Oliveira, sem brigas, e teve que ser dita com os olhos, ele ia ser pai. Não sabia se seria menino, menina. Não queria decidir o nome naquela hora. A gente vê isso quando nascer, disse, sorrindo sem pedir licença. E não precisa ser Natan. Pode ser Natan se vier do amor, não do acerto, Célia respondeu. O que importa é que, quando ele chorar de noite, e vai chorar, você não vai pensar na ponte. Vai pensar no leite. E no portão, Marta riu. Que a gente precisa mandar consertar. Mandaram. E o ferrugem saiu. O som mudou de um chiado agudo para um resmungo cansado. Às 3h07, não houve mais o velho acorde, houve outro, quase um bocejo. A casa, talvez, tinha aprendido outra melodia. Daniel e Beatriz se descobriram amigos como não esperavam ser, uma amizade que não pede segredo, que não se alimenta de tragédia. Júlia ganhou seguidores demais e descobriu que poderia fazer algo útil sem virar guru de nada. Criou rodas de escuta nas escolas, no posto de saúde, na feira. Levava um microfone e um bolo. O bolo fazia milagres que o microfone não fazia. Um repórter insistiu em transformar a história num documentário. Veio com contratos e promessas de streaming. A família recuou.
Não é que a gente não queira contar, Beatriz explicou, é que a gente não quer congelar. O cinema eterniza, o repórter disse, como quem oferece um anel. A gente está preferindo que passa, ela respondeu, devolvendo a joia ao veludo. No último dia de outono, Matilde sentou-se na varanda e pediu que Beatriz mostrasse o caderno de capa azul. Leu tudo devagar. Você escreveu de mais e de menos, disse, ríspida de amor. Como assim? Onde doeu, você passou rápido. Onde não doeu, você adornou. É o que dá escrever sobre a própria casa, Beatriz sorriu. O que falta? Falta dizer que o silêncio também tem timbre, a velha concluiu. E que, às vezes, calar é a melhor frase, não por covardia, mas por respeito ao ouvido do outro. A senhora me ensinou a deixar a noite falar, Beatriz respondeu. Agora me ensinou a calar quando ela já disse. Você aprendeu, Matilde assentiu. E por isso posso ir? A velha deu de ombros. Nós, que ouvimos o suficiente, às vezes queremos dormir. Morreu 3 semanas depois, a tempo de ver o memorial cheio, as rodas de escuta virando hábito, o portão cansado e um povoado que aprenderá a varrer sem esconder debaixo do tapete. A missa de 7º dia aconteceu às 3 horas. Às 3h07, o relógio da igreja par. Ou por um segundo, como faz quando a rede falha. Depois, seguiu. Beatriz, com o caderno azul no colo, escreveu a última entrada sob a luz morna da sacristia, hoje não rangiu. E acrescentou, sem saber por que precisava acrescentar, e talvez isso seja o som mais alto que já ouvimos. Jonas chegou depois da missa com uma mochila e um sorriso tímido. Tirou de dentro um objeto embrulhado em jornal, o relógio de Sônia, a mãe, consertado. Ele não para mais às 3h07, disse, pousando na mesa. Agora atrasa 1 minuto por dia, como todo relógio honesto. A gente ajusta, Beatriz riu. A gente ajusta, ele repetiu. E, naquela noite, quando o grupo Família Oliveira, sem brigas, vibrou às 3h07 por algum motivo qualquer, o aniversário de uma prima, um bom dia de um tio, ninguém tremeu. O áudio de Daniel, aquele do começo, virou só uma lembrança útil, a senha que abriu o cofre. As fitas, agora, eram exibidas aos poucos, para quem queria aprender mais sobre como o barulho das casas se parece com o barulho dos nossos ossos. E, se alguém perguntava se a história terminava ali, Beatriz respondia com honestidade, não tem fim. Tem manutenção. Então, toda a madrugada, que é quando as coisas ordinárias parecem extraordinárias, ela aprendia a distinguir o que era vento, o que era memória e o que era apenas a madeira vivendo seu destino de render. Havia dias em que a casa parecia chorar, havia dias em que ria, havia dias em que ninguém dizia nada e isso bastava. Em todos, a ponte seguia onde sempre esteve, mas com um novo hábito, passava gente devagar, com olhos nos olhos de quem vinha no sentido contrário. Às vezes, alguém parava no meio e dizia, por dizer, sem plateia e sem microfone, eu te puxo. E isso, sozinho, valia por 50.000 caracteres de mundo reparado.